direto ao assunto, essa planilha aqui, eu vou só fazer uma introdução. Ela é chamada de ROPA, R-O-P-A, Registro de Operações e Atividades. É uma planilha regulamentar para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu gosto de falar assim, essa planilha ela é bem chatinha, ela tem uma série de detalhes que precisam ser cumpridos, mas ela precisa ser preenchida não porque o Paulo acha bonito, não. Ela precisa ser preenchida para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, sempre que eu xingo a planilha, e eu também xingo, podem acreditar nisso, né? Sempre que vocês forem xingar, meu Deus, que planilha complicada, para que isso tudo? Xinguem os nossos queridos legisladores, não são nem eles, tá? Isso aqui não é nem coisa de Brasil, isso aqui vem da Europa, tá? A privacidade e proteção de dados, originada na União Europeia, que começou essa iniciativa para o mundo todo. Então, é aquele tipo de coisa que mudou e a gente tem que se adaptar, tá? Antes o dado pessoal era usado de qualquer maneira, todo mundo fazia com os dados pessoais o que queria. Aqui eu vou só fazer essa rápida introdução, dizer que a planilha é necessária, é importante para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e não porque a gente quer assim pegar no pé de vocês, tá? Isso é importante como preâmbulo, como início. Bom, vamos lá. A planilha. Então a planilha está aqui na tela de vocês. A gente tem ela dividida em alguns grupos, tá? Eu tenho esse primeiro grupo cinza aqui, que é chamado de identificação do processo, tá? Eu sei que aí vocês já trabalham com processos, então também já estão acostumados com essa figura do processo. Só que aqui sempre vão ter coisas que são específicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui eu tenho esse grupo que está em cinza, que é a identificação de processos, e a gente vai falar de cada coluna dessa daqui, tá? E vocês vão poder tirar dúvidas. Bom, vamos começar a primeira sessão aqui, que é de identificação do processo. Então aqui a gente tem uma primeira... A gente sempre vai ter aqui um exemplo, tá? E um campo informativo. A gente já coloca isso na planilha para auxiliar vocês. Então é setor ou área, um exemplo e uma descriçãozinha daquele campo, tá? E aqui embaixo no amarelo vocês começam a preencher. Então, primeiro lugar, setor ou área. Bem tranquilo, são os setores da empresa. Eu vou usar como exemplo aqui na nossa conversa o setor de RH, ou gestão de pessoas. Deve ter alguém aqui da gestão de pessoas, né? Do RH. Eu vou usar o RH como exemplo, por quê? Porque todo mundo é cliente do setor de RH, tá? Todo mundo dentro da empresa, bem ou mal, recebe folha de pagamento, tira férias, tem afastamento, tem demissão, tem admissão. Então o RH é um setor que todos os colaboradores acabam conhecendo por serem clientes desse setor. Tá? Às vezes se eu falar financeiro, comercial, contabilidade para mim é uma caixa preta, né? É terrível eu na contabilidade, aquela monte de letrinha. TI é um monte de letrinha também, né? Mas é um monte de letrinha que a gente conhece. Então vamos usar aqui o RH como exemplo, tá? Em algumas empresas é RH, outras é gestão de pessoas. Eu vou colocar aqui então setor ou área, gestão de pessoas. Pessoas, tá? Finalidade do tratamento. Conforme vocês forem preenchendo, vai ver que vai deixar de ficar amarelo. O amarelinho pra gente é o campo que está pendente, tá? Então preencheu, se tiver certa a planilha ali, ele deve deixar de ficar amarelo. Gestão de pessoas, setor ou área, coloca lá. Finalidade de tratamento é o nome do processo. Para nós aqui na nossa metodologia, na metodologia da Tracker, a finalidade de tratamento já se confunde, está junto ali com o nome do processo. A gente sabe que existem outras metodologias em que a finalidade é uma coisa e o nome do processo é outra, tá? Mas eu já vou entrar em detalhes. Vamos colocar assim, ó, admissão, tá? Bom, existe um processo que trata dados pessoais na gestão de pessoas, que é o processo de admissão. Eu também poderia colocar o processo de demissão, poderia colocar o processo de, vou chamar aqui de folha de pagamento, mas poderia ser diferente. Eu posso colocar aqui o processo de férias, tá? Ó, bom, exemplo, né? Coloquei 4 processos do setor de RH ou gestão de pessoas.
Admissão, demissão, folha de pagamento e férias. Então aqui na finalidade, vocês vão organizar os processos dentro do seu setor com os quais vocês tratam dados pessoais, tá? Então, não sei, comercial, tem lá compra, venda, pós-venda, não sei. Contabilidade, fiscal, pagamento de impostos, marketing, tem campanhas, jurídico, setor de TI eu conheço um pouquinho mais, né? Tem lá a parte de atendimento, de backup e manutenção de sistemas. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da lei, o nome das finalidades é o dono da área, é o entrevistado que coloca, tá? Então, assim, vocês não precisam se preocupar desse nome estar certo ou errado. Você é o especialista do seu setor e, como especialista, você coloca o nome que você julgar mais adequado, tá? Então, aqui, finalidade de tratamento, admissão, demissão, folha de pagamento, férias, é o nome dos processos, tá? Perfil de titular. Olha esse campinho aqui. Esse campinho já começa a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, né? Perfil de titular é o seguinte: qual é a principal pessoa física envolvida com esse processo? Esse processo é para quem? Então, esse processo que a gente está falando aqui é para o colaborador. Fornecedor, empregado, eu não gosto desse termo, tem que mudar esse termo. Colaborador, é mais moderno. Depois eu vou anotar para trocar isso aqui para colaborador, tá? Tá empregado aqui. Então, assim, o campo tá fechado, mas se vocês quiserem colocar outra coisa, pode, é mais para padronizar, tá? Qual é a pessoa física para o qual aquele processo se destina prioritariamente? Então, na verdade, os processos ou vão ser para o seu cliente, ou é para o cliente, ou é para o colaborador, tá? Fornecedor, empregado, médico, terceirizado, cliente. Tem umas coisas diferentes aqui, né? É um processo voltado para um fornecedor, para um terceiro, para um terceirizado. Tem uma diferença aqui, tá? Que a gente acaba colocando terceirizado para aquele PJ que está dentro da empresa, sabe? Aquele colaborador que está dentro da empresa e é PJ e trabalha 8 horas por dia, tal, ele não é um empregado, ele é um terceirizado. E ele também é diferente do fornecedor, a gente acaba colocando terceirizado, tá? Mas assim, pessoal, fiquem à vontade para abrir esse campo aqui também, se quiser, e colocar coisas diferentes. O básico do perfil de titular é ou o processo é para o colaborador, ou o processo é para o cliente, ou o processo é para um fornecedor. Esse é o perfil de titular envolvido com o processo. Bom, acelerando, temos dois campinhos bem simples de preencher aqui, né? Vamos colocar aqui o João da Silva, que o entrevistado, sei lá, né? joão@empresax.com.br. Então essas duas colunas são só o nome do entrevistado e o e-mail do entrevistado, tá? Vou meio fazendo o meu preenchimento aqui. Bem tranquilo, porque o entrevistado não precisa ser o gerente da área, o coordenador, o gestor, mas é quem está responsável pelo preenchimento da planilha para aquele setor, tá? Agora chegamos numa coluna bem complicada, que é a responsabilidade da empresa sobre a finalidade. Perante a lei, existem duas responsabilidades, tá? Aqui não tem como fugir. Ou é controlador ou é operador. Vou escrever as duas aqui, né? Controlador e operador. Então, as empresas, elas têm uma responsabilidade sobre aquela finalidade. Ou a sua empresa é para aquele processo, ou a sua empresa é controladora, ou ela é operadora. E o que significa isso? Controlador é quando a empresa trata os dados no processo para si própria. Ela está fazendo aquele processo para ela mesmo, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui. Gestão de pessoas, admissão. A empresa está fazendo admissão para quem? Para ela mesmo, tá? Então ela é uma controladora.
Agora, vamos imaginar que a sua empresa fosse uma empresa de recrutamento e seleção. Vou dar um exemplo bem fora aqui, tá? Vamos imaginar que a sua empresa fosse uma empresa de recrutamento e seleção e vocês fizessem admissões para os seus clientes. Então, aquela admissão, ela não é sua, ela é um produto seu, tá? Ela é uma admissão para o seu cliente. Aí você seria um operador, tá? Então, quem que é operador? Quem é terceirizador de processo. Terceirizador de processo, via de regra, é o operador, e hoje a gente tem um entendimento maior, que no começo da lei isso era mais nebuloso, né? Vamos pegar o exemplo da contabilidade. Ah, vocês fazem contabilidade para sua empresa. Então, naquele seu processo fiscal da contabilidade, se tiver um contador aqui, talvez eu esteja falando um monte de besteira, né? Ah, fiscal não é contabilidade, não sei. Se tiver lá no seu processo da contabilidade e vocês estão fazendo contabilidade para a sua própria empresa, você é um controlador dos dados, porque você está fazendo uma contabilidade para a sua própria empresa. Mas se você é um terceirizador de processos e você está fazendo contabilidade para o seu cliente, quer dizer, fazer a contabilidade é o seu produto, é o seu serviço que você presta ao mercado, então você não está tratando os dados daquela contabilidade para si próprio, você está tratando em nome de outro. Isso é um operador. Operador é uma empresa que trata dados em nome de outra empresa. Qual outra empresa? O controlador. Então o outro é o controlador, não eu. Aí o outro é o controlador e eu trato os dados em nome desse outro controlador, tá? Vocês particularmente, eu acho que não tem característica de operador, tá? Eu acho que vocês têm característica exclusivamente de controlador. Não sei se vocês terceirizam processo para alguém, porque os processos mesmo da área da saúde que vocês fazem são de vocês, não são terceirizados de uma outra empresa. Imagina assim, ó, um banco, o banco tem conta corrente. A conta corrente é para o cliente dele, mas ele não está terceirizando a conta corrente do cliente. A conta corrente é do banco. O processo de conta corrente é do banco. Então, os processos de saúde são de vocês, não são do seu cliente. O operador é o cara que terceiriza um processo que podia ser feito internamente. Ah, eu ia fazer aqui dentro a minha contabilidade, mas eu resolvi fazer a contabilidade lá fora, tá? Eu quero fazer uma ressalva, até porque provavelmente eu estou sendo gravado aqui, então vou fazer a ressalva. Essa classificação de controlador e operador, ela é muito discutível. Não tem uma regra clara. Tem sim, né? O que é um controlador todo mundo sabe, o que é um operador todo mundo sabe. Mas o papel de cada empresa na relação como controlador e operador é muito discutível. Então, em última análise, a definição de controlador e operador deve ser dada pelo contrato entre as partes. Né? Quer dizer, eu não sei, eu estou aqui numa relação com outra empresa e eu não sei se ela é controladora ou operadora. E ela também não sabe o que eu sou. Então, na prática mesmo, ali na realidade, essa definição clara de controlador e operador vai se dar na definição do contrato entre as partes, dizendo, ó, parte A caracteriza-se como controladora, parte B caracteriza-se como operadora. Eu já peguei casos em que a gente tinha certeza que a outra empresa do meu cliente era operadora. Ah, não, esse cara aqui, vocês trocam dado com eles, tá? Posso até dizer, empresa de ônibus, tá? Como se fosse empresa de vale transporte, coisa assim. Não, vocês, a empresa de vale transporte é operadora. Quando botamos no mapa, a empresa falou, não, eu sou controlador, eu me vejo como controlador. Então, essa definição de controlador e operador, vocês podem ter um entendimento aqui, mas se tiver dúvida também, e em última análise, o jurídico vai trabalhar isso, colocando a definição de controlador e operador no contrato entre as partes, tá? Pessoal, eu me estendi um pouquinho nessa explicação de controlador e operador, mas é porque ela realmente é mais nebulosa e demanda um pouquinho mais aí de explicação e ela é mais confusa mesmo, tá? Tranquilo até aqui? Vamos para um cara bem simples. Transferência internacional.
A lei quer saber se vocês estão ou não movendo os dados pessoais para fora do Brasil, tá? E isso até mesmo pegando o pessoal da TI, né, via sistema. Ah, a gente usa um sistema online na internet e esse sistema move os dados lá para os Estados Unidos ou lá para a Europa ou lá para a China, lá para não sei aonde, tá? Então, mesmo se vocês utilizarem um sistema que mova os dados para fora do país, isso é transferência internacional. O pessoal dos setores pode me perguntar, mas Paulo, eu não sei esse negócio de sistema. Tranquilo, a questão dos sistemas a gente vai ver depois com a TI. Vocês vão colocar a visão de vocês, tá? Ah, eu aqui do comercial ou eu do RH, eu considero que a gente não tem transferência internacional. Simplesmente pode vir aqui e colocar não, tá? Ah, não, não e não. Se tiver transferência internacional, tem que colocar o nome do país. Ah, a gente transfere, botar uns bem bons aqui, né? Para China, Estados Unidos e Alemanha. Pronto. Pronto. Ó. Então, transferência internacional, quando é não, só no Brasil. Quando tem alguma transferência internacional, é para colocar o nome do país da transferência internacional. E se for sistema, deixa que a gente resolve depois com o pessoal de sistema, tá?